Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade às nossas aulas. Hoje a gente não vai ver um assunto novo. A gente vai reforçar o conteúdo tipos de predicado, certo? A gente vai fazer isso de que maneira? Corrigindo as duas atividades da semana passada. A primeira era o estudo dirigido e a segunda era a aplicação dos conhecimentos. Eu vou fazer assim porque eu vi muitas respostas incorretas, então a gente vai estudar mais uma vez, reforçar, aprofundar para fazer uma nova atividade e aprender melhor, certo? Peguem o caderno de vocês para fazer a correção, conferir se vocês acertaram, fazer alguma anotação de pergunta que ainda tem alguma dúvida para esclarecer, certo? Então vamos lá. Na primeira questão do estudo dirigido, a gente tem a seguinte pergunta: o que é o predicado de uma oração? Antes da nossa última aula, a gente estudou sobre sujeito e predicado. A gente viu que o sujeito é aquele de que ou de quem se fala e o predicado é aquilo que se fala sobre o sujeito, aquilo que se diz a respeito de um sujeito de uma oração. Então, em uma oração como João está muito feliz, de quem a gente está falando? De João. Então, João é o sujeito. O que foi que a gente falou sobre João? Está muito feliz. Então, isso é o predicado dessa oração. Está muito feliz. Foi o que se disse sobre João, que é o sujeito. Certo? Quais podem ser os núcleos de um predicado? O núcleo é uma palavra mais importante do predicado, certo? A gente pode ter como núcleo de um predicado um verbo significativo, ou seja, um verbo que expressa ação ou fenômeno da natureza. Por exemplo, João brinca. Brinca é núcleo do predicado. Por quê? Porque brinca expressa a ação de brincar. É um verbo significativo, certo? Se a gente tem uma característica do sujeito, que a gente chama de predicativo, por exemplo, João é feliz. Feliz é uma característica de João. Então, feliz é núcleo desse predicado, certo? Porque é um predicativo, é uma característica do sujeito. Então, os predicados podem ter como núcleo verbos significativos e predicativos, certo? Questão 3. Quais tipos de predicados nós estudamos? A gente estudou predicado verbal e predicado nominal. Há um terceiro tipo, que é o predicado verbo nominal, mas vocês só vão estudar esse tipo lá no 8º ano. Algumas pessoas já colocaram esses três tipos de predicado, o verbal, nominal e o verbo nominal. Aí eu percebi que essas pessoas que colocaram o terceiro tipo foram pesquisar na internet. Muito bem, certo? Mas aqui eu estou simplificando ao máximo e o conteúdo do 7º ano é apenas o verbal e o nominal. Quem colocou o verbo nominal não está incorreto, mas a gente só estudou esses dois, certo? Questão 4. O que é um predicado verbal? Predicado verbal é aquele que tem como núcleo um verbo significativo. Como eu disse, né? João brinca. Brinca é um verbo de ação, é um verbo significativo. Então, esse é o núcleo do predicado. Logo, esse predicado é um predicado verbal, certo? Porque tem como núcleo um verbo significativo. O que é um predicado nominal? É aquele que, diferentemente do verbal, não tem como núcleo um verbo de ação. Ele não tem verbo de ação. O predicado nominal ele tem uma característica do sujeito, que a gente chama de predicativo. Predicativo é o mesmo que característica. Predicativo não é o mesmo de predicado, certo? Então, quando numa oração como João é feliz, feliz é uma característica de João, é um predicativo do sujeito. O verbo é não é um verbo de ação, ele é um verbo de ligação, ele só está servindo para ligar o sujeito ao estado do sujeito, né? João, feliz. Então, esse é um verbo de ligação. Quando é que eu vou ter um predicado nominal? Quando eu tiver um predicativo do sujeito, uma característica do sujeito, e o verbo for um verbo de ligação, não expressação. E na questão 6, o que é um predicativo do sujeito? Muito simples. Predicativo é uma característica atribuída ao sujeito de uma oração e se liga a esse sujeito por meio de um verbo de estado ou verbo de ligação, certo? Então, João é feliz. João é o sujeito, feliz é a característica e o é um verbo de ligação, só está servindo para ligar sujeito ao predicativo.
Mais uma vez, cuidado para não confundir predicativo com predicado. Predicado é o que se diz sobre o sujeito. Eu posso dizer algo sobre o sujeito e esse algo não ser uma característica do sujeito. Predicativo, sim, é uma característica do sujeito, certo? Se vocês ainda tiverem alguma dúvida sobre essas questões que a gente fez ou sobre o conteúdo, falem comigo para esclarecer, certo? Partam para a segunda correção de hoje, que é a atividade e aplicação dos conhecimentos. Até mais.